Quais são as oportunidades na área de licenciamento ambiental? Você já parou para pensar onde a área ambiental entra no seu negócio? Por que eu preciso saber sobre licenciamento ambiental? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Você que já trabalha com licenças ambientais ou está querendo começar a trabalhar nessa área, já olhou para todas as oportunidades que você tem? Você já parou para olhar a quantidade de empresas que tem algum tipo de fator poluidor? Ou seja, toda empresa que tem fator poluidor precisa de algum tipo de licença ou autorização da CETESB. Ainda não consegue enxergar as oportunidades? Bom, eu vou tentar te ajudar. Como eu falei antes em outros vídeos, existem várias empresas que precisam de licença ou autorização florestal da CETESB, como por exemplo, postos de combustível, pequenas e médias indústrias de transformação, entre outros. Temos aquelas empresas que não têm fator poluidor, mas que necessitam de uma declaração para provar essa condição. Temos os proprietários de imóveis rurais que muitas vezes precisam de autorização florestal, seja para corte de alguma árvore nativa, como para vários cortes para implantação de cultura de cana-de-açúcar, por exemplo, ou implantação de loteamentos residenciais. Sem falar daqueles que tiveram alguma multa ambiental e que por esse motivo precisam cumprir algumas exigências e demonstrar isso para a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Para começar, deixa eu te explicar o que é uma licença ambiental. De acordo com a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o licenciamento ambiental é um processo administrativo pela qual o órgão ambiental competente analisa a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. O licenciamento ambiental no estado de São Paulo passou a ser obrigatório àquelas atividades industriais após a promulgação do Regulamento de Lei Estadual 997 de 76, aprovado pelo Decreto Estadual 8468 de 76, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. A obtenção das licenças ambientais, aliada ao cumprimento das exigências técnicas, constitui a base para a conformidade ambiental. O controle da poluição ambiental contemplado nas licenças foca aspectos relativos ao ar, solo, água, ruído e vibrações. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é a agência do governo do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. A partir de 2009, com a entrada em vigor da Lei Estadual 13.542, passou a ser a única responsável pelo licenciamento ambiental, que antes era realizado por 4 áreas diferentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente. O antigo DEPRN, o Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais, a DUSME, o Departamento de Uso do Solo Metropolitano, o DAIA, o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental e a própria CETESB. Assim, hoje, o licenciamento de fontes de poluição, incluindo aqueles casos envolvendo a avaliação de impacto ambiental, as solicitações de autorização de supressão de vegetação nativa ou intervenção em áreas de preservação permanente, as APPs, e de alvarás para intervenção em APM, áreas de proteção aos mananciais da região metropolitana de São Paulo, são todos realizados pela CETESB. Para que serve uma licença ambiental? De forma bem geral, a licença ambiental é uma forma do órgão ambiental garantir que as empresas que têm potencial de poluição ao meio ambiente cumpram as exigências técnicas de modo a não poluir o meio ambiente. E quais são as empresas que precisam de uma licença ambiental?
De acordo com o Ministério de Meio Ambiente, os negócios passíveis de licenciamento ambiental são aqueles inseridos nas categorias de mineração, indústria, transporte, serviços, obras cíveis, empreendimentos turísticos, urbanísticos e de lazer e biocombustível. Mas como é que eu sei quais as empresas realmente precisam de licença ambiental? Tem algum jeito mais específico de saber? Existe uma classificação de atividades baseadas no CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que determinam quais as atividades que necessitam de licenças ambientais. No caso do estado de São Paulo, você consegue essa informação acessando o site da CETESB. Se você é ou pretende ser um consultor ambiental, já notou que temos muitas empresas que precisam de licença ambiental. E para os consultores ambientais que já possuem uma carteira de clientes, você está acompanhando as necessidades dos seus clientes? Olha outras oportunidades que temos. Está atento ao prazo de vencimento das licenças do seu cliente? Faz um acompanhamento desses prazos? Você tem um controle de acompanhamento de quando as licenças dos seus clientes vencem? A atitude proativa e diferenciada vai garantir que você sempre tenha um cliente fiel. Avisar com antecedência de 120 dias a data de vencimento da licença ambiental para dar tempo de dar entrada e a renovação sair antes do seu vencimento garante que você tenha um cliente satisfeito e fiel. Para quem quer aumentar a carteira de clientes, você está fazendo prospecção de clientes, ou seja, conhece os ramos de atividade que necessitam de licença ambiental e está oferecendo os seus serviços para essas pessoas? Todos os ramos de atividade têm o trabalho de prospecção de clientes. E com o consultor ambiental não é diferente. Não dá para esperar o cliente vir te procurar, principalmente se você está num começo de carreira. Uma dica que eu dou é verificar as empresas que estão nos ramos que necessitam de licença ambiental e entrar em contato para oferecer os seus serviços. Se não conhece os ramos de atividade que precisa de licença ambiental, olha lá no site da CETESB que tem a listagem e fique atento nos nossos vídeos que tem sempre informação sobre esses assuntos. Uma empresa necessita de mais de um tipo de licença? Basicamente, as licenças ambientais são divididas em 3 partes e uma é consequência da outra. A gente começa com a LP, a licença prévia, que aprova a localização e a concepção do empreendimento, a atividade ou obra, que se encontra naquela fase preliminar do planejamento, atestando a sua viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases da sua implantação. Depois vem a LI, a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos previamente aprovados. A concessão da licença de instalação funciona como uma autorização do início da construção do empreendimento e de instalação dos equipamentos do ponto de vista ambiental. E por último vem a LO, a licença de operação, que autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas licenças anteriores. Além disso, não podemos deixar de citar que existe também a renovação de licença de operação, que, como já foi dito, deve ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias da data do vencimento da licença. E essa situação ocorre entre 2 a 5 anos, dependendo do potencial poluidor do empreendimento. Ou seja, polui mais 2 anos, polui menos 5 anos. No setor agrícola, quais os tipos de licença que eu posso oferecer e para qual cliente? No setor agrícola, predominam as autorizações florestais, que também são analisadas pela CETESB, além da emissão de TCRA, que é o termo de compromisso de recuperação ambiental, que compromete quem está assinando a realizar a recuperação de áreas por conta de uma autorização emitida ou por ter sido autuado por algum dano ambiental, penalizado com um AIA, o auto de infração ambiental da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo.
Também é usado para comprometer um empreendimento imobiliário que está instalando um novo loteamento a reflorestar as áreas verdes e sistemas de lazer do empreendimento, segundo a legislação vigente. A CETESB tem muitos tipos de licença ambiental. Além das licenças já citadas, LP, LI, LO e a renovação de licença, existem também as dispensas de licença, a declaração de atividade isenta e os CADRs, individuais e coletivos, além das autorizações florestais, tanto no sistema tradicional do rito ordinário ou através do sistema simplificado. Nesse ponto, a gente não pode esquecer da modalidade digital, que veio como uma inovação em 2017 e atualmente, em tempos de pandemia, tem se tornado importante por agilizar o processo de licenciamento para empreendimentos de baixo potencial poluidor, pois é gratuito e eletrônico, ou seja, basta preencher uma solicitação de maneira correta e íntegra, preenchendo os campos de dados cadastrais de empreendimento do proprietário e a autorização ou a licença simplificada ou a declaração de atividade isenta é emitida no final do procedimento. Quem pode fazer uso desse sistema? Empresas que fazem recapagem de pneus, empresas que fazem a fabricação de embalagens de material plástico, serviços de usinagem, tornearia e solda, empresas que fazem a fabricação de embalagens de papel ou de equipamentos de informática. Agora, falando do CADRE, o que é o CADRE? O CADRE é o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. É o documento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento e disposição final. São considerados nessa listagem os resíduos industriais perigosos e os resíduos de interesse ambiental, que são resíduos sólidos domiciliares, o nosso lixo doméstico, lodo da estação de tratamento de efluentes, lodo produzido na estação de tratamento de águas e até mesmo lodo produzido pela estação de tratamento de esgoto. Resíduos de curtume, resíduos da indústria de fundição, entre outros. Existe mais de um tipo de CADRE? Sim, existe o CADRE individual e o CADRE coletivo. O CADRE individual, como o próprio nome diz, é para um grande gerador para uma destinação única. Como, por exemplo, o rejeito, o dejeto, o que sobra da indústria automobilística ou da indústria metalúrgica, que tem grande quantidade de resíduos. O CADRE coletivo é o documento que aprova a destinação de resíduos de interesse ambiental gerados em pequenas quantidades, mas por diferentes geradores, sejam eles comerciais ou prestadores de serviço. Até mesmo o mesmo tipo de atividade, mas por geradores com tipologia de atividade diferentes, mas que geram o mesmo tipo de resíduo e coletados por uma empresa de coleta e transporte de resíduos. E o DAIO? O que é o DAIO? O DAIO é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento. Foi criado em 2018 e é emitido eletronicamente através de um formulário online simples, atestando que a atividade não é passível de licenciamento ambiental. E o que é o licenciamento simplificado? Antes era conhecido como CILIS e atualmente foi substituído pelo VRA, o Via Rápida Ambiental, que é um sistema informatizado e eletrônico de emissão de licenças através da autodeclaração do responsável pelo preenchimento da solicitação no Portal de Licenciamento Ambiental, o PLA da CETESB. Também autoriza o corte de árvores isoladas em até 10 unidades arbóreas nativas e isoladas em uma propriedade rural uma única vez. E a intervenção em área de preservação permanente, a APP, num espelho d'água de até 1.000 metros quadrados. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!